Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Shabbat Shalom. Que você tenha a paz de Deus nesse sábado, a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso. Hebreus 4 diz que aquele que tem Jesus já entrou no descanso. Que Deus te abençoe rica e abundantemente nesse sábado. Amém. Renata Roque, Elonede, Ione, sejam bem-vindos e bem-vindas. Erli, seja bem-vindo, bem-vinda nesse sábado maravilhoso. Shabbat Shalom. Amém. Irmã Dalila Sardinha, irmã Rafaela, Deus abençoe a vida de vocês, vida preciosa, em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a Nancy, Herodia e Davi. Glória a Deus, que bênção estarmos juntos essa manhã. Joel Moreira, lá de Mauá, né, Joel? Aí tá quente, aí tá bom, hein? Pastor Orlando Lima Júnior, Shabbat Shalom. Deus te abençoe rica e abundantemente, Jussara Tex. Deus te abençoe, em nome de Jesus, Dalila. Deus abençoe o irmão, a irmã Elonede. Todas as pessoas presentes. Eliane está com a gente. Deus te abençoe, Eliane. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Tereza Pereira também. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite que o Senhor nos deu, esse descanso. E agora, Pai, esse novo dia que o Senhor está nos dando. É uma bênção, Pai, o Evangelho do dia. Faz falta, Senhor, esse momento contigo, esse momento especial, essa devocional, essa liturgia da palavra. Senhor, esse evangelho do dia, nessa escola do Senhor. Hoje, Senhor, abençoe esse dia para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje é sábado, dia 3 de julho, sábado, 13ª semana do tempo comum. Que alegria, hein? Pastor José Mauro, Josiane. Hoje é sábado, 13ª semana do tempo comum. E dessa forma a gente vai contando os nossos dias na presença do Senhor. Amém? Vamos ao Evangelho de hoje. Hoje, dia 3 de julho, o Evangelho desse sábado, 13ª semana do tempo comum, é Mateus 9, do 14 ao 17. Glória a Deus, Mateus 9, 14 ao 17. Diz assim a palavra: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam.
Palavra do Senhor, graças a Deus, irmã Sônia, Maria Isa Fernandes, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, e nessa manhã tão linda e tão especial, Pai, nós queremos receber essa palavra no nosso espírito. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Diná. Amém, Agar. Amém, irmãos e irmãs. O Senhor nos abençoe tremendamente. Aleluia. Querido irmão e irmã, a palavra do Senhor começa com um diálogo dos discípulos de João Batista com o Senhor Jesus. É um diálogo respeitoso, eles estão com dúvida e por isso eles perguntam a Jesus. Todas as vezes que você tiver dúvida com relação à vida, com relação à morte, com relação aos acontecimentos, cai de joelhos e pergunta a Jesus. Fala, Senhor, eu não estou entendendo isso, me explica. Se você sinceramente orar ao Senhor, colocar aos pés do Senhor a sua dúvida, o Senhor vai te responder. Ele é pedagogo, o Senhor é o educador espiritual, é o rabino maravilhoso. E Ele vai te explicar, porque Ele é Deus, de uma maneira simples, que você vai aceitar. Então você vê que os discípulos de João, respeitosamente, fazem essa pergunta a Jesus. Olha só, vieram, pois, discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? É interessante que, por mais que existiam datas, não é? O judeu, no primeiro século, ele jejuava toda segunda e toda quinta, não é? Tinha essa prática do jejum muitas vezes, segunda, quinta. Tinha também o Yom Kippur, não é? Que era o dia da expiação. Eles tinham várias práticas de jejum. Ontem até o pastor Orlando Lima Júnior falou muito maravilhosamente bem em Atos 27 sobre o dia de jejum do Yom Kippur, né? Lá naquela navegação na quarta viagem missionária de Paulo. Só que tem que os discípulos de Jesus não jejuavam. Não jejuavam. Pedro não jejuava, Mateus não jejuava, né? João não jejuava, Tiago não jejuava. E os discípulos de João ficaram assim, admirados. Por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Por quê? E aí Jesus diz o seguinte, que enquanto Jesus estava com eles fisicamente, eles não deveriam jejuar. Dias virão quando o Filho será tirado através da ascensão de Jesus. Aí sim, eles vão jejuar. Lembro uma pessoa conversando comigo e falou, pastor, mas Jesus só se ausenta na sexta-feira e no domingo ele volta, né? É verdade, no domingo ele volta e fica há 40 dias com os discípulos. E depois ele retorna para o céu e vem o Espírito Santo. Mas Jesus retorna para o céu. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, você vê a igreja em Antioquia jejuando. Na igreja de Antioquia, ela jejua, não é? Em Atos capítulo 13. Quando você vai ler o Didaquê, que é a tradição apostólica, um documento dos anos 70, 80, 90, você vai ver que os cristãos primitivos, todos eles jejuavam. Todos eles jejuavam. O jejum é uma prática da igreja. Contudo, enquanto Jesus estava aqui na terra com os seus apóstolos, eles não jejuavam.
Olha o que Jesus diz, ó. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Né? Ora, eu sou convidado para o casamento. Eu estou na festa do casamento com o noivo. Estou feliz. Estou dançando, estou comendo, estou me alegrando. No entanto, virão dias em que o noivo será tirado e eles vão jejuar. Né? Não apenas ser tirado nesses 3 dias, que é a morte e ressurreição de Jesus. Jesus depois fica 40 dias com eles, em alegria, e depois Jesus sobe aos céus na ascensão de Cristo. Depois da ascensão de Cristo, mesmo com a presença do Espírito Santo, os apóstolos desenvolveram a prática do jejum. Né? Então, Atos dos Apóstolos, você vê eles jejuando. Em Atos 13, né, lá em Antioquia, eles jejuam para buscar a direção de Deus, eles jejuam orando, e eles também jejuam para pedir uma direção com relação a quem iriam enviar para missões. E através do jejum e da oração, o Espírito diz: separai Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja então continuou orando e jejuando. A igreja coloca a mão sobre a cabeça dos dois e os dois saem implantando igrejas. Não é? Saem implantando igrejas. Então, o jejum é uma prática da igreja primitiva. Contudo, quando Jesus estava ali, eles não deveriam jejuar por causa da presença de Jesus física, não é? É uma regra que Jesus colocou. E aí Jesus, para explicar isso, Jesus vai contar 2 parábolas, não é? A roupa velha com remendo novo, o vinho novo em odres velhos. Remendo novo em roupa velha, vinho novo em odres velhos, que vai arrebentar tudo. Jesus conta essa parábola apenas para dizer o seguinte: tudo tem que vir no momento certo, na hora certa. Amado, qualquer bênção que venha na hora errada, ela não é bênção. Não é? Qualquer coisa que você faça fora da vontade de Deus, antes do propósito de Deus, está errado. Nós não podemos atropelar os processos de Deus. É igual um garotinho que queria ajudar uma borboleta a sair do casulo, e ele pegou uma tesoura e foi cortando. E aí a borboleta nasceu faltando um pedaço da asa. Nós sofremos muito e nós fazemos os outros sofrerem quando nós não obedecemos os processos de Deus. Não é? Quando nós não obedecemos os processos de Deus. Ora, se Deus preparou, não é, você para recolher hoje, ficar mais 2, 3 dias está fora do projeto de Deus. Será um sofrimento. Não é? Então, em todos os sentidos, querido. Quando viajar, quando se casar, quando assumir um compromisso com alguém, não é? Amoroso, quando fechar um negócio financeiro, como contratar alguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente faz as coisas fora do momento de Deus, nós sofremos. A roupa rasga e os odres explodem. Essas 2 parábolas, roupa velha com remendo novo, odre velho com vinho novo, significa só isso. É baseado nessa pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Jesus diz: não é tempo de jejuar.
Eles vão jejuar depois que o noivo foi embora. Jesus está dizendo, não faça nada fora do tempo. Não faça nada fora do tempo de Deus. Não adianta. Existe um tempo de gestação. Nós temos aqui conosco a Rafaela, que está gestando 2 meninas. Existe o tempo de gestação. 9 meses é muito longo. É o tempo. Nenhuma mãe fala, eu quero pegar meu neném já com 2 meses e tirar. Não vai dar certo. Deus está falando para você o seguinte, querido. Espere o tempo de Deus. Viva no tempo de Deus. Não queira atropelar os processos de Deus. Não queira atrapalhar o trabalho que Deus está fazendo na sua vida. Espera nele. Deixa ele tomar a decisão certa. Pastor Orlando Lima Júnior ontem falou da palavra que Deus nos deu no início da pandemia. Confia, descansa e só depois trabalha. Confia, descansa, trabalha. Essa é a forma certa. Não é? Ontem eu vi um vídeo de 2 senhores jogando ping-pong. E estava escrito em espanhol o seguinte: a diferença entre um trabalho duro e o trabalho certo. O outro estava correndo de um lado para o outro para pegar a bolinha, ia lá, ia lá. O outro ficava simplesmente parado, né? Fazendo todas as jogadas certas, sem se mover o corpo. O outro corria de um lado, corria do outro para tentar pegar a bolinha. Aquele trabalho duro, difícil, e o outro bem tranquilo, o trabalho certo. Quando nós não sabemos fazer o trabalho certo, certo no sentido espiritual da palavra, nós fazemos um trabalho duro, sacrificante, destruidor para a nossa própria vida. Isso em todas as áreas, inclusive no ministério pastoral. Não é? Se eu não sei fazer o trabalho certo, eu vou fazer o trabalho duro. O trabalho certo é você trabalhar, obrar dentro do processo de Deus e da visão de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus. Não adianta você pegar um remendo novo e colocar numa roupa velha. Estará no momento errado. O momento daquele remendo novo e o momento da roupa velha são momentos diferentes. Aquela roupa já deu o que tinha que dar. Você vai colocar o remendo ali, ele vai romper, vai fazer um buraco maior na roupa. Na época de Jesus, as pessoas não trocavam de roupa, elas iam remendando. Elas tinham 2, 3, 4 peças de roupas, no máximo 2 a maioria das pessoas, e elas iam remendando, era normal. Não era símbolo de miséria. Na minha infância, a mesma coisa. A gente andava com short assim remendado, com a mamãe remendava. Não tinha nenhum problema, ninguém era miserável por causa disso. Não é? Agora não adianta, Jesus falou, pegar um remendo novo e botar numa roupa velha. O buraco vai ser maior. Não adianta você pegar o vinho novo, que ainda está num processo de fermentação, e colocar em odres velhos. Os odres vão se romper, você vai perder, Jesus diz, tanto os odres quanto o vinho. Significa, amado, você fazer as coisas na hora errada. Assumir compromisso que você não deveria ter assumido. Entrar em relacionamento que você não deveria ter entrado. Entrar em casamento que você nunca deveria ter entrado. E aí você sofre.
E aí o odre se arrebenta. Aí a roupa, não é? Ela rasga toda. Jesus está falando sobre isso. Não é tempo de jejuar. Quando vai acontecer a ascensão, eles vão jejuar. Tudo é importante no tempo certo, no tempo de Deus. Mas aí surge uma pergunta: como saber o tempo certo? Amados irmãos e irmãs, vá para Deus. Passa longos momentos orando e ouvindo Deus. Aprenda a resolver as coisas depois de um longo tempo de oração. Aprenda a resolver as coisas depois de um longo tempo buscando a direção de Deus. Não seja afoito. Não seja aquele que vai tomar a decisão rápida. Espera a resposta de Deus. Espera o sinal de Deus. Deus cuida da tua história. Não fique colocando vinho novo em odres velho. Não fique colocando remendo novo em roupa velha. Aprenda o tempo de Deus. Há um tempo para o odre velho, há um tempo para o vinho novo. Há um tempo para a roupa velha, há um tempo para o remendo novo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está explicando, o Evangelho diz isso. Aprenda os processos de Deus. Existem pessoas que pegam esse texto e aplicam, né? Jesus quer derramar um vinho novo, mas eu tenho que ser um odre novo também. É uma bênção também essa palavra. Mas aqui no contexto, a explicação é essa. Ele está explicando dentro da pergunta que os discípulos de João fizeram sobre o jejum. E aí ele dá essa explicação. Olha só o que ele diz, ó. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Ou seja, vai perder o vinho e vai perder o odre. Né? O odre é aquele recipiente geralmente feito com o interior, o bucho do bicho, né, revestido de couro por fora. Era um recipiente feito de couro a partir de produtos animais, né, que eles deixavam secar e depois ali encher de vinho, de água, assim. Mas se põe o vinho novo e odres novos, e ambos se conservam, não é? Amados irmãos e irmãs, faça tudo o que você tem que fazer no tempo de Deus e da forma como Deus quer, não é? Talvez você diga, pastor, mas eu já estou aqui, já fiz a bobagem, já assumi compromissos errados, eu estou aqui, ó, sofrendo a consequência das minhas burrices. Eu estou aqui nessa situação terrível. O que eu faço a partir de agora? Lógico, as consequências estão aí. Mas você vai pedir visão de Deus para ir para frente. Alguém disse assim, se você pudesse voltar atrás, você não faria muita coisa diferente? Né? O orgulhoso diz, eu não. Né? Aquela pessoa que tem o mínimo de consciência, né? Aquela pessoa que a ficha cai, fala assim, eu faria tudo diferente. Não é? Mas como não dá para voltar atrás e recomeçar, vamos pedir sabedoria de Deus para andar para frente. Não é, pastor Orlando? Então, pastor, esse ano, eu já disse isso aqui, eu estava no mês de janeiro
lá em Rondônia. Estava eu, Marisa, pastor Orlando também estava lá. E depois do almoço eu fui deitar para dormir e Deus falou uma frase comigo assim tremenda quando eu acordei. Deus falou assim: você não foi chamado para tomar decisões, você foi chamado para obedecer. Aí eu nunca tinha ouvido essa palavra. Ela contraria a minha lógica. Eu levantei, fui para um jardim de oração. Esse jardim chama-se Caná da Galileia, lá em Rondônia. Sentei nesse jardim e eu levei um livro do século VII, de João Clímaco. Esse livro chama-se A Santa Escada. A Santa Escada, onde ele vai orientando os seus discípulos nos degraus da fé. Nos degraus da fé. E quando eu cheguei naquele jardim, eu fui abrir o livro para ler, estava no capítulo sobre a santa obediência. E ali contava a história de um rapaz que ele foi muito obediente. Ele entrou no mosteiro, tinha um homem muito ruim, um líder muito duro, muito hostil. E esse rapaz era obediente. Muito obediente. E a obediência dele fez com que ele ficasse muito famoso. E ele morreu. Depois que ele morreu, um abade, um líder de um outro mosteiro, foi visitar o mosteiro onde esse jovem morreu. E falou assim: eu quero saber onde ele foi sepultado. E foi lá ver a sepultura. E o abade gritou assim: jovem, você morreu? E aí veio no seu coração uma voz e um sentimento que dizia: aquele que obedece nunca morre. Amado, o teu sucesso, a tua prosperidade, a tua alegria está em obedecer os processos de Deus. Se você é discípulo, se você é servo, o servo não toma decisão. A decisão nós já tomamos, que foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Agora nós apenas obedecemos à voz do Espírito. Queridos irmãos e irmãs, eu estou assim de boca aberta em ouvir pessoas que já foram obreiras, que muitas vezes são chamados até de pastores, não é? Tomando decisões completamente fora da obediência do Senhor. Nós fomos chamados para obedecer. Obedecer o processo de Deus. Sabe por que Pedro não jejuava, Tiago não jejuava, João não jejuava? Porque Jesus disse: olha, não é para jejuar agora. Dias virão que vocês vão jejuar, mas não agora. Mas o jejum não é santo? É. Mas os discípulos de João não jejuavam? Jejuavam. Mas os fariseus não jejuavam? Jejuavam muitas vezes. E nós? Agora não. Vai chegar um tempo, Pedrão, vai chegar um tempo, Tiago, que o noivo vai ser retirado e vocês vão jejuar. Ou seja, uma bênção, algo muito bom, uma prática linda, fora do processo de Deus. É uma desgraça, é um desespero e é uma ruína. Amado, não fique inventando coisa. Aprenda a obedecer, somente isso. Obedecer o testemunho interior, obedecer a voz do Espírito Santo. Senhor, não estou entendendo nada, então ore mais. Passe mais tempo a sós com o Senhor. Querido, esse semestre é o semestre da esperança. Não é? Quinta-feira nós oramos por julho, ontem oramos por agosto, hoje eu estou orando por setembro. Vai ser o semestre da esperança.
Agora, nada vai acontecer se você não caminhar no trilho da obediência. Será semelhante você pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Semelhante você pegar um remendo de um tecido novo e colocar num tecido velho. O buraco vai ser maior. O buraco fica ainda maior, Jesus falou. O rombo, o buraco, a desgraça fica maior. Não fuja do processo de Deus. Não fuja do tempo de Deus. Lembre disso. Uma coisa é trabalhar duro, outra coisa é trabalhar com sabedoria, com inteligência, com obediência a Deus. Amado, tudo que você precisa fazer é aprender a descansar e obedecer. Aprenda, obedeça e descansa. O Senhor está cuidando de você. O Senhor já providenciou tudo o que você precisa. Só não faça as coisas na hora errada. Só não venha queimar etapas. Só não venha fazer bobagem. Assumir compromisso, iniciar relacionamentos, fechar negócios fora do projeto de Deus. Permaneça, querido. Permaneça na igreja local. Permaneça na Eucaristia. Permaneça na Santa Ceia. Permaneça trabalhando na sua igreja. Permaneça sendo fiel ao Senhor. Permaneça com o Evangelho do dia. Apenas obedeça. E a tua vida será de muita e muita vitória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra santa e especial. Te agradeço, Senhor, que a gente possa viver essa palavra, essa profecia para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amado, hoje ao pôr do sol, começa ao pôr do sol o 14º domingo do tempo comum. Aí nós vamos ter 20 domingos, hein? 14º até o 24º, depois o 34º. Vamos ter 20 domingos. Daqui a 20 domingos é o advento do Natal, é o encerramento desse ano litúrgico. Estaremos começando um novo ano litúrgico. Que beleza, né? Nós vamos ter esses 20 domingos pela frente, abençoados pelo Senhor. Quero convidar você para amanhã estar conosco, 9 horas da manhã, na nossa escola dominical. 1 Samuel, capítulo 10, a unção de Samuel sobre o rei Saul. Nos acompanhe, esteja com a gente. Você que é de Friburgo, venha assistir pessoalmente a aula. Amém? Às 10 horas da manhã, nós temos a liturgia do 14º domingo tempo comum, onde eu vou comentar o Evangelho. Amanhã é Marcos 6, de 1 a 6. Quem tem um lecionário pode acompanhar aí o texto. Inclusive, eu coloquei embaixo uma reflexão. E depois, amanhã, depois do culto, nós vamos ter nosso Festival do Aipim Delivery. Nós vamos vender um kit individual, o kit dá para uma pessoa. Nesse kit vai ter bolinho de aipim, bolo de aipim, um monte de coisa gostosa. E nesse kit vem também um pote com vaca atolada. Tudo feito à base de aipim, é R$20. Você vai estar ajudando nossa igreja. Você que está aqui em Friburgo, venha comer. Quem não está em Friburgo, pega o carro e venha. E amanhã também, amanhã vai ser um dia cheio, hein? Amanhã também nós vamos ter o nosso almoço com os moradores de rua, E aí aconteceu uma coisa muito bacana. Alguns padres católicos, bispo também da Igreja Católica, Dom Luiz Antônio, eles souberam que a gente tem feito
esse almoço com os moradores de rua aos domingos. E eles perguntaram como eles poderiam ajudar. E eu falei para eles que a gente estava precisando de cobertores e casacos por causa do frio, que nós não temos para dar aos moradores de rua. E aí as paróquias e as igrejas católicas fizeram um movimento, não é? Mas lá, o altar da nossa igreja está lotado de blusas e de casaco. Nós vamos ter que ler, separar tudo, catalogar, e a partir de amanhã nós vamos começar a doar para os moradores de rua e pelas pessoas pobres que vierem aqui na igreja, né? Então hoje, 6 horas da tarde, você que pode, 5h30, 6 horas, você que está aqui na cidade pode ir lá nos ajudar a Marisa a catalogar, separar essas roupas. Faça esse favor de nos ajudar, vai ser bênção do Senhor. Amém? E aí amanhã, como a gente vai entregar esses alimentos esses alimentos, essas roupas, né? Aí a gente sempre faz isso, a gente almoça com os moradores de rua. Então vão vir os 2 padres e o bispo também, o principal bispo da cidade, irá vir para almoçar com a gente. Vai ser muito legal, né? É assim que a gente vai falando do amor de Cristo, amado. A gente não fala do amor de Cristo batendo nos outros. Não, a gente fala do amor de Cristo vivendo o amor na prática, né? Então vai ser muito legal. Conto com você amanhã, em nome de Jesus. Amém? Depois às 18 horas, Deus me deu uma palavra sobre esperança, gente. Por favor, assista o culto às 18 horas. Participe desse culto. Vai ser tremenda a palavra que Deus me deu sobre esperança. Amém? Muito bom, vamos então fazer nossa intercessão nesse momento. Amém? Vamos orar ao Senhor, fazer nossa intercessão. Pedir a graça a Deus sobre a nossa vida, né, Rodrigo? Rodrigo Sardinha, Márcia Valéria, meu irmão Zé Luiz, que saudade Zé Luiz, Marli, Sueli, Ana Maria Matos, muito bom, Renata Amaral, Suzete, Jussara Tex, Neia Cias, Lígia Souza, Euzi Melo, Elonede, Jane, Beth, um beijo, Beth. Vamos orar nesse momento? Vamos orar nesse momento pelas pessoas que precisam. Amém? Coloca aí, né, Elonede, a saúde da Elonede. Coloca aí seu pedido de oração. Hoje tem alguém fazendo aniversário? Fala para mim aí, por favor. Se você já escreveu, escreva de novo, tá bom? Olha, a Jane colocou toda a sua família, né, Jane? É isso mesmo, escreva os nomes. Vamos orar nesse momento. Pai, nós colocamos nas tuas mãos a Madalena, Rodrigo Evanil, a Paulinha, Pai, nós amamos a Paulinha. Paulinha é linda e ela, Pai, está sendo abençoada por Ti. Oramos, Pai amado, pelo seu Osmar, pela Maria, Moisete, a Ivete, a Luzia, a irmã de Mar que está hospitalizada, a Regina Helena, Pai. Pai, oramos pela Marina, que também está, Pai amado, Deus numa casa de repouso. Oramos, Pai amado, o trabalho do Teu Filho, as igrejas, os ministérios. Pai amado, oramos, Senhor, por cada pedido que aqui está sendo colocado. Oramos pela vacinação, Pai, no Brasil. Nós precisamos ser vacinados, nós precisamos, Pai. Pai amado, que a Tua bênção venha sobre nossa cidade também, Pai. Nossa cidade, Nova Friburgo, que está para trás no que diz respeito à faixa etária, Senhor. Deus, ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa população seja vacinada. Deus, toma nas Tuas mãos nossos governantes, na área federal, na área estadual, na área municipal, que haja justiça, que haja seriedade, que haja vontade de exercer e de fazer as coisas certas. Agora, Pai amado, nos enche com o Teu Espírito Santo. Pai amado, toma a vida de cada irmão e irmã, de cada pastora, de cada pastor, de cada igreja que nos acompanha. Pai, abençoa o ministério do pastor Orlando e a sua igreja. Abençoa o ministério do pastor Elias e a sua igreja. Da pastora Deise, pastor João Coimbra e a sua igreja. Abençoa o ministério da pastora Vitória e do pastor Cláudio, Senhor. Pai amado, abençoa o ministério do meu irmão e da minha irmã.
Agora, Pai, que a tua bênção seja conosco. Nos dê um Shabat abençoado. Enche-nos do teu Espírito, Senhor, e nos dê a direção certa. Nós oramos, ó Pai, a oração que o Senhor nos ensinou, colocando nossa família. Eu coloco Estevão, a Lídia, a Marisa, a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos, Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória, aleluia, para sempre. Amém. Senhor, assim como o Senhor abençoou, Deus, nós abençoamos no teu nome o mês de julho, o mês de agosto e o mês de setembro. Que sejam 3 meses de esperança e de alegria. Pai, nós estamos nessa caminhada. Nós declaramos que esse semestre será de vitória na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Você que está assistindo, depois compartilhe. Você que está no YouTube assistindo, depois coloque lá o seu comentário. Ative o sininho, se inscreva no meu canal no YouTube também. Que você tenha um dia maravilhoso. Shabbat Shalom. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Um beijo!